Fala pessoal, 5 de janeiro, quinto vídeo do projeto de 365 vídeos em 365 dias, e o vídeo de hoje ele vai continuar nossa série aí que a gente está começando a discutir e ver algumas sacadas importantes sobre a sua educação, sobre a minha educação, sobre a nossa educação. No vídeo anterior eu falei que você talvez estude como assim como eu trabalho na pior escola do mundo. Obviamente que eu não estava falando, já recebi algumas mensagens aí de conhecidos, de professores conhecidos. Eu não estou falando da instituição que eu trabalho, do CNPJ no qual eu trabalho, eu estou te falando da escola de um modo geral. E aí eu vou continuar e vou reforçar por que a nossa escola é realmente a pior escola do mundo ainda. Alguns dados importantes, eu até anotei aqui alguns dados. O Instituto Paulo Montenegro, que de certa forma é vinculado ao IBOP, ele nos apresentou um dado de uma pesquisa universitária, logicamente que ela tem uma amostra, ela não representa toda a população do país, dizendo o seguinte, que 22% somente dos universitários e dos formandos são proficientes em língua, ou seja, 78% dos formandos, 78% das pessoas que estão saindo da universidade não conseguem dominar a língua que estão trabalhando, ou seja, não entendem um texto, não entendem aquilo que estão lendo realmente. Esse é o primeiro dado. Com relação ao analfabetismo funcional, o dado é um pouquinho mais assustador. A taxa de analfabetos funcionais, o dado aqui, ele chega a 68%, ou seja, as pessoas se formam, as pessoas existem, teoricamente foram alfabetizadas, foram talvez letradas, talvez tiveram algum conhecimento, alguma informação científica e realmente se colocam aí como analfabetos funcionais, não sabem para que estão vendo aquilo, não sabem para que estão estudando aquilo. E eu vou te dizer uma coisa, uma das matérias mais importantes que você não estudou na escola e que não estudou normalmente, não faz parte do seu currículo, é aquela que eu considero que é essencial para todo mundo. Na verdade, são duas coisas, a oratória e a retórica. Você teve aula de oratória? Você sabe se expressar em público? Muita gente pensa, Léo, mas eu não vou falar em público, eu não preciso falar em público. Engano seu. Qualquer profissional tem que aprender a falar em público, seja ele trabalhador, sem citar um outro emprego para não depreciar ninguém, mas seja ele trabalhador de público direto ou indireto, né? Pessoas que lidam com uma pessoa já estão falando em público, quando lidam com muitas pessoas também estão falando em público. E a sua escola te ensinou sobre oratória? Você aprendeu a falar em público? Eu te garanto que na maioria das vezes que você teve que falar em público, talvez tenha sido num trabalho, sem nenhuma orientação do seu professor, sem nenhuma aula de oratória. Eu não vou nem falar a questão da retórica, que é a questão da capacidade que a gente tem de persuadir, de argumentar, que não precisa ser em público, pode ser na folha, mas a oratória é extremamente importante. Profissional, você que vai para a universidade, você será um profissional e terá que falar em público, você terá que convencer, por exemplo, seu chefe sobre um projeto, você terá que convencer um paciente caso você seja um médico, você terá que convencer um aluno caso você seja um professor. Essa nossa capacidade, a chamada oratória, não é trabalhada na escola, talvez seja uma das coisas mais importantes que a escola tem deixado para trás. Então observe o seguinte, se você passou pela escola e só fez aqueles trabalhos que você tinha que apresentar, e muitas vezes, como aconteceu comigo também, num primeiro momento eu tinha uma certa vergonha de falar em público, então eu ficava lá segurando meu cartazinho, escondido atrás do meu cartaz, e o professor perguntava assim, o que você fez, Léo? O que você fez nessa apresentação? Eu falava, professor, eu fiz e segurei o cartaz, quer dizer, eu tive uma participação dupla, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Olha que mentira. O professor deveria ter me orientado, deveria ter conversado, preparado a gente para que nós pudéssemos falar em público. Nós não aprendemos realmente isso na escola. É muito provável que você também não tenha feito isso e talvez esse seja um dos motivos das suas dificuldades. A dificuldade de perguntar, ela está diretamente ligada à dificuldade em oratória. Um dia na sala, um aluno me perguntou, perguntou uma coisa que eu não entendi, falou, deixa, você não vai entender mesmo. Eu falei, olha, eu não posso responder se eu não entendo a sua pergunta. Na maioria das vezes, quando você não tem boas respostas, é porque a sua pergunta não foi bem feita. E eu te pergunto, você é bom de oratória? Você é boa de oratória? O que você tem feito para melhorar essa sua habilidade? Fica aí a sacada. Se você não aprendeu oratória, corra atrás. É hora de correr atrás da oratória. Forte abraço, até o vídeo próximo, que será o 6. Tchau, tchau.